Ganhe muito investindo pouco. Como ganhar muito dinheiro investindo pouco? Nesse vídeo, vou explicar como podemos nos unir em empreendimentos colaborativos, o que nos permite ganhar muito investindo pouco. Podemos dessa forma ganhar muito mais e com mais facilidade do que em atividades ou pequenos negócios isolados. Assista esse vídeo até o fim para saber por que tão poucas pessoas têm muito dinheiro e a maioria, mesmo que trabalhe muito, não consegue ganhar mais do que o dinheiro da sobrevivência. A vida é muito mais do que apenas sobreviver. Mas para termos muito mais, precisamos de uma nova estratégia que nos tire dessa situação de corrida de ratos, atrás dos restos que sobram aos bilionários, e que nos mantém endividados e em eterna carência e dificuldade, para chegarmos a uma situação de prosperidade compartilhada. A primeira coisa que pensamos quando queremos saber como ganhar mais é sobre a desigualdade enorme que existe entre ricos e pobres. Os bilionários e trilionários cada vez ficam mais ricos e os pobres cada vez ficam mais pobres. A renda do mundo tem se concentrado em um ritmo de tal forma alucinante que atualmente apenas 1% das pessoas são donas de 98% do dinheiro que existe. Para entender por que isso acontece, temos que entender como que os ricos ganham dinheiro. Enquanto os pobres e a classe média usam o dinheiro para consumir, os ricos usam o dinheiro para investir, comprando ativos financeiros. Os ativos financeiros são os meios de produção, as estruturas que geram dinheiro para os seus proprietários e acionistas, representadas por imóveis, fábricas, fazendas, indústrias, lojas, franquias, grandes redes de lojas de varejo e atacado, transportadoras, companhias de extração, refino e distribuição de minérios, como petróleo e gemas, empresas mineradoras, bancos, financeiras, seguradoras, companhias de geração e distribuição de energia e tantos outros empreendimentos. Todos estes ativos financeiros pertencem a um grupo muito pequeno de proprietários, públicos ou privados. Trilhões de reais aqui no Brasil ou trilhões de dólares em outros países estão investidos nesses ativos financeiros. E outras quantidades ainda maiores são movimentadas diariamente nas bolsas de valores, na compra e venda de ações emitidas pelas maiores e mais rentáveis empresas do mercado. Por que acontece que os ricos vão ficando cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres? É como diz o ditado, que todo mundo já ouviu, que todos conhecem: dinheiro atrai dinheiro. Quem tem dinheiro o suficiente pode ter seus gastos pagos e ainda ter sobras para investir na compra de mais e mais ativos financeiros, aumentando assim cada vez mais a sua renda. Por outro lado, quem tem pouco não pode investir nada e mal consegue ter o bastante para comer, vestir e calçar. Os que ganham pouco não têm sequer o suficiente para ter moradia, saúde, alimentos e lazer de boa qualidade. E por que é assim? De certa forma, nossas crenças e valores mais arraigados nos condicionam a pensar que ter muito dinheiro é um problema. Muita gente acredita que é errado ter excesso de dinheiro e que para ter excesso é preciso muita ganância e muita correria para enricar. E depois de todo esse trabalho, não tem como guardar o dinheiro acumulado, pois, como diz o ditado popular, caixão não tem gaveta. E o que se ganha, não podemos levar depois da morte. Assim, a grande maioria não quer se dar o trabalho de investir e acumular dinheiro e patrimônio, e prefere ganhar apenas o suficiente para as despesas do dia a dia. O famoso pão nosso de cada dia, né? Dessa forma, a grande maioria das pessoas fica do lado dos muitos que têm pouco e não do lado dos poucos que têm muito. Nesse processo de escolhas e percepções, fomos quase todos ficando do lado dos 99% da população do mundo que, desesperados pelas necessidades mais prementes e imediatas, se veem obrigadas a disputar nessa briga de foice no escuro chamada mercado os 2% do dinheiro que sobra a 1% da humanidade, que são os donos de 98% do dinheiro que existe. E essa elite financeira mundial, representada pelos grandes industriais e banqueiros, utilizam esse dinheiro em excesso para tentar cada vez mais conquistar novos mercados, dominar o mundo e escravizar o restante da humanidade, através de guerras sem fim, por dívidas também, ou pelo consumo exagerado e compulsivo de artigos supérfluos ou até mesmo desnecessários, para não falar daqueles que são prejudiciais à nossa saúde.
Se o problema do mundo fosse apenas o medo da ganância, que nos leva ao descaso em acumular e enriquecer, isso seria fácil de resolver. Bastaria inverter a pirâmide social para que os 98% do dinheiro em excesso das chamadas elites pudessem ser redistribuídos, estimulando a economia e satisfazendo as necessidades gerais de todos. Mas esses poderosos magnatas, com exceção daqueles que fazem o papel de celebridades, se mantêm em geral no anonimato e ninguém sequer sabe quem eles são, onde estão, e a maioria das pessoas nem mesmo sabe que eles existem. Eles se fecham em seus próprios círculos exclusivos para ricos, protegidos por esquemas de segurança e por altos muros em seus condomínios de superluxo, resorts e mansões, ilhas particulares, helicópteros, lanchas e jatinhos, onde recebem as autoridades governamentais que em geral tiveram suas campanhas políticas financiadas por esses mesmos ricos, para influenciar no governo sobre as decisões que os favoreçam, por detrás da cena pública, claro. Assim, ninguém tem coragem ou conhecimento e nem mesmo sequer a possibilidade de criticar essas pessoas, de responsabilizar os verdadeiros responsáveis pela situação caótica do mundo. As pessoas, então, se voltam umas contra as outras, devido à falta de discernimento e informação, já que a grande mídia pertence aos mesmos bilionários e só são publicadas nessa mídia as notícias que lhes convêm. Então ninguém fica nem sabendo quais são as causas e quem são os verdadeiros responsáveis pela situação de escassez e carência generalizada. Como diz a música do Cazuza, quando brada: Brasil, qual é o teu negócio, o nome do teu sócio? Me diz quem é que paga para a gente ficar assim. A solidariedade das pequenas vilas e bairros, onde todos se conhecem, vai pouco a pouco desaparecendo nas grandes cidades da globalização, onde todos competem com todos por empregos e recursos e cada vez mais olham com antagonismo ao seu próximo, a quem veem como concorrentes pelos recursos escassos. Invejas e disputas entre vizinhos e amigos e conhecidos por causa de míseras vantagens, privilégios ou pequenas diferenças muitas vezes levam a tensões sociais que se agravam em conflitos. A situação de carência generalizada e necessidades crônicas acabam levando algumas pessoas a cair no crime para saciar seus desejos e necessidades ampliados ao extremo pelas luzes e brilhos da publicidade, da propaganda, das campanhas publicitárias que estão em toda parte. Para onde quer que se dirijam os olhares, somos acompanhados por outdoors, anúncios, apelos de todos os tipos nos incitando desejos de consumo, providos pelos meios de comunicação de massa nas grandes cidades que alcançam também cada vez mais as mais remotas localidades e vilarejos. E a globalização dos mercados, o fetiche ou feitiço da mercadoria e da mercantilização da vida vai seguindo cada vez mais a tudo e a todos que vamos nos tornando assim mercadorias. Dessa forma, a solução para esses problemas que poderia vir da união das pessoas acaba não acontecendo, pois em vez de se unir para de fato mudar a situação do mundo para melhor, as pessoas se veem obrigadas a competir umas com as outras. O que acaba acontecendo na prática do dia a dia é que aquela inversão da lógica da ganância. Aqueles que não se preocuparam em acumular porque não queriam ser gananciosos acabam tendo que correr atrás das urgências, premidos pelas necessidades imediatas, e se envolvem numa competição diária por trabalho, tendo que se submeter a quaisquer condições oferecidas pelos que acumularam dinheiro, que ficam tranquilamente em suas posições confortáveis ditando preços e valores aos que não podem esperar, para saciar a fome, a sede, a necessidade de abrigo, de vestimenta, de saúde e tantas outras necessidades não resolvidas ou mal resolvidas. A situação se inverte e acaba gerando uma forma de ganância, avareza e mesquinharia internalizada naqueles que ficaram no desespero, na busca mais imediata para obter o pão de cada dia e de precisar puxar brasa para as poucas sardinhas existentes no mercado. Essa é a correria dos que se matam, essa é a corrida de ratos, ou mesmo aqueles que têm que buscar um segundo emprego porque os salários são insuficientes para conseguir ao menos comer, viver, vestir e calçar, ter moradia, saúde, alimento e um pouco de investimento e lazer, e também deixar um pouco depois de morrer, para os filhos e outras pessoas amadas. Como mudar essa situação? A resposta a essa pergunta não é evidente e parece até mesmo contraditória. O que ocorre por baixo dos panos e ninguém fica sabendo é que os ricos vivem uma espécie de socialismo só para ricos,
E os pobres são obrigados a competir no mercado capitalista para sobreviverem, trabalhando cada vez mais e ganhando cada vez menos. Ganhar dinheiro, ou o dinheiro propriamente dito, não é o problema. Muito pelo contrário. Como se diz na brincadeira, dinheiro é a solução. Mas o que realmente é dinheiro? Sim, é verdade que pelo menos 4% do dinheiro em circulação no mundo seja feito por objetos, títulos ao portador, pedaços de papel com números e assinaturas impressos, assim como os cheques e outros títulos como o título da dívida agrária, TDA, as letras do Tesouro Nacional, LTN, mas sobretudo, já que 96% do dinheiro existente está na forma de números digitados na memória dos computadores dos bancos, sob telas operadas pelos officers bancários, com diferentes graus de acessos, protocolos, prioridades e senhas utilizadas em transferências entre as contas dos grandes capitalistas controladas diariamente via SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Vemos, portanto, que dinheiro não é totalmente um objeto, mas principalmente uma informação. Claro que objetos e mídias diferentes são usadas para registrar e passar essas informações. Mas achar que dinheiro é um objeto, ou que é uma energia, ou mesmo que é riqueza, equivale a confundir o mapa com o território. Mais importante que o dinheiro é a ideologia. E mais que a ideologia, é o paradigma por trás das ideologias. Assim, creio eu que é possível mudar a ideologia, o paradigma, e, consequentemente, mudar a situação gerada por estas ideologias e paradigmas. Elas são apenas um pálido reflexo do que acontece dentro das mentes daqueles que controlam os fios, dos fantoches que fazem o jogo de cena da geopolítica e da macroeconomia. Seria necessário derramar sangue para mudar essas ideologias e paradigmas? Talvez sim, talvez não. Se nossa luta fosse contra a carne e contra ossos, os mais de 100 milhões de mortos nas grandes guerras mundiais não teriam morrido em vão. E hoje o mundo já seria um paraíso. Mas não é isso que acontece. Penso que seja ainda necessária uma revolução, mas não de armas. Embora que em algum tipo de situação elas possam até ser necessárias. Mas principalmente uma revolução de consciência. Redistribuir renda, incluindo todos nós e todos os demais 99% da humanidade que detém apenas 2% do dinheiro do mundo? Sim, um vibrante sim. Mas como vamos fazer isso sem que os trilionários tiranos do mundo nos neutralizem? Há uma estratégia possível e simples de operar na prática, embora seja difícil de explicar e difícil de entender. Para aqueles que estão dispostos a aceitar o desafio, pensadores como Paul Hellyer, que escreveu o livro Money Mafia, e outros pensadores de grande calibre como Anselm Japp, estão aí para nos ajudar a fazer o dever de casa. Ajudar pessoas que queiram se unir a nós nessa jornada rumo à liberdade financeira é a nossa praia. Quem tiver olhos para ver essa solução, como disse Jesus, vai ver. A desunião é ainda mais inadequada e destrutiva em tempos de crise, ditadura global e terrorismo biológico. Uma verdadeira revolução planetária de consciência se faz necessária para não encararmos o perigo de extinção da humanidade. Como tudo isso, toda essa competição e carência, não é hora de renunciar a nenhuma quantia de dinheiro que temos, nenhum direito que já temos, nenhum recurso, nenhum privilégio, mas tampouco podemos disputar e tomar esses recursos uns dos outros. Isso seria ingressarmos massivamente na barbárie da guerra e do terrorismo, o que só piora a situação dos que têm pouco e enriquece mais ainda aos que já são ricos e lucram ainda mais com os conflitos e venda de armas. É hora de nos juntarmos o pouco que temos em empreendimentos colaborativos para nos empoderarmos mutuamente. Sem dinheiro e recursos suficientes e desunidos, somos vítimas fáceis dos ditadores globalistas e seu sistema bancário mafioso. Desunidos e empobrecidos, somos apenas testemunhas passivas e impotentes diante de tragédias anunciadas sobre as quais nada poderemos fazer. Mas unidos somos fortes e podemos ter a sinergia para fazer acontecer um mundo melhor. O grande problema é que uma proposta de vida com base na união e solidariedade requer um grande esforço de liderança e mobilização também. Além de que isso dá muito trabalho, nem sequer sempre temos as condições e a força física para fazer o que precisa ser feito. E para pagar pessoas para fazer o serviço é preciso já ter dinheiro prévio. E daí surge o dilema de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Para construir, por exemplo, e plantar, é preciso recursos. E para ter recursos é preciso construir e plantar.
Quem tem terras normalmente e é idoso e não consegue trabalhar, mas para contratar empregados, mesmo que ele tenha dinheiro, é difícil confiar em alguém nesse mundo em que a gente vive morrendo de medo das pessoas. Esse dilema é muito importante e muito significativo. Essa é a questão mais chave e mais central desse dilema, desse nó gordo. Foi por incapacidade de desatar esse nó, de decifrar esse enigma, de responder a essa pergunta que 99% da humanidade vem sendo devorada pela esfinge do capitalismo. Devido a que a maioria das pessoas começa a vida sem capital, ou seja, sem o ovo e sem a galinha, elas acabam tendo que se submeter a trabalhar para quem já nasce com o ovo e a galinha, em troca de um salário. Ao fazer isso, o assalariado contribui para aumentar o capital de quem já tem capital e recebe por seu trabalho apenas o suficiente para as mais urgentes e imediatas despesas pessoais e da sua família. Foi assim que chegamos a essa situação de 1% da humanidade, dona de 98% das galinhas e dos ovos, ou seja, do dinheiro existente. Enquanto que as demais 99% das pessoas ficaram do lado de cada linha da pobreza, disputando nesse mercado as migalhas. É isso, essa disputa que o Robert Kiyosaki, que escreveu o livro Pai Rico, Pai Pobre, chama de corrida de ratos. Mas como mudar essa realidade, já que não há confiança mútua entre os que precisam uns dos outros? Seja no que diz respeito a qualquer empreendimento, com a ressalva de que o planeta não suporta mais empreendimentos em larga escala que não sejam sustentáveis. Seja no que diz respeito a tornar produtivas áreas agricultáveis ou tornar habitáveis os habitats agroflorestais com bioconstruções de impacto ambiental zero, que poderiam regenerar o meio ambiente e beneficiar tanta gente. Seria necessário que as pessoas se unissem em grandes, médios ou mesmo pequenos mutirões, ou seja, em ecoempreendimentos colaborativos, que dispensem a necessidade de capital pré-existente ou de recorrer aos bancos e aos grandes capitalistas em um ciclo de escravidão por dívidas que nunca se extingue ou se encerra. Para mudar essa situação, alguém tem que tomar a iniciativa de fazer o convite, pois uma coisa dessa não acontece espontaneamente. E alguém tem que aceitar esse convite e apoiar essa iniciativa. Mas como podemos começar isso? Infelizmente, a resposta a essa pergunta realmente não é mesmo fácil de entender. Não é culpa de quem não entende. Ninguém entende assim logo de cara, assistindo apenas um singelo vídeo como esse. Por melhor que seja a boa vontade e a gentileza de que você tenha em assistir até o final. Como disse o grande psicólogo Carl Gustav Jung, a vida é simples, mas seria fácil não fosse a simplicidade a mais difícil das artes. A proposta é simples, é bastante viável operacionalmente, ou seja, em seu sentido prático. Apenas não tivemos ainda a felicidade de conseguir mostrar para muita gente. Mas é bem difícil de ser entendida. Requer um certo amadurecimento e envolvimento que estamos proporcionando a quem estiver disposto a aceitar o desafio de passar por nosso treinamento. Mudar todo o paradigma, ou seja, a estrutura mental e cultural que orienta a percepção seletiva de cada pessoa e da sociedade como um todo. Isso não é algo que acontece de um dia para o outro. Geralmente o paradigma só muda quando a sociedade entra em colapso e todos são forçados a sair da sua zona de conforto para trilhar caminhos ainda não mapeados. De toda forma, isso é uma coisa que já está começando a acontecer. E como podemos fazer, então, em meio a esse início de colapso do capitalismo pós-pandêmico? Como que essa união pode acontecer? Por onde começamos? Sabemos que espontaneamente não vai acontecer. É necessário um planejamento cuidadoso e uma ação coletiva decisiva e concatenada em uma rede planetária. Problemas coletivos somente podem ser resolvidos coletivamente. Milênios de história estão aí para provar que, como diz a música do Pink Floyd, sozinhos caímos, juntos ficamos de pé. Então a solução é coletiva, colaborativa. Assim como acontece entre os ricos que se apoiam mutuamente e colaboram em suas sociedades anônimas pela venda e compra de ações na Bolsa de Valores, nós podemos fazer algo muito parecido, numa escala menor. Pela venda dos cartões de investimento CTC/CSC, Click Tree Cards e Click Energy Cards, podemos investir e nos beneficiar coletivamente. Essa é uma solução genial, formando uma rede de iniciativa de sustentabilidade, Everland. Ever quer dizer Estação Viva de Ecologia Regenerativa, Land, Living Alliance for Natural Development, Aliança Viva pelo Desenvolvimento Natural, ASC, Associação Sakyamuni Cultural,
uma rede planetária. Começamos pouco a pouco. Não adianta eu resolver o meu problema, me proteger na minha bolha e você na sua bolha. E nem podemos fazer todas as bolhas se juntarem. Se você se importa com a Terra, nós podemos fazer a agricultura sintrópica junto. Nós podemos salvar as pessoas e o planeta com esse tipo de agricultura rica, produtiva e saudável. Vamos recriar os jardins. Estamos convidando pessoas na mídia social que possam entender e apoiar nossa jornada em prol da vida. Os negócios ecológicos colaborativos podem salvar o planeta. Não querem que a gente saiba disso. Não querem que a gente saiba que é possível ganhar dinheiro com a ecologia. E por que não? Porque quem controla o petróleo e a guerra por petróleo sabe que a ecologia será o fim do petróleo e o fim da guerra. Os negócios verdes colaborativos podem salvar o mundo e a humanidade. Convidamos você a se juntar a nós e àqueles que sonham com prosperidade, saúde e felicidade para todos. Assista o vídeo, curta e assine o nosso canal do YouTube. Registre-se em nossa página deixando seu e-mail para receber todas as nossas novidades e promoções. Agricultura sintrópica e bioconstrução são duas maneiras de ganhar dinheiro com negócios ecológicos. Produzir uma grande quantidade de alimentos orgânicos e saudáveis e construir casas em meio a uma agrofloresta é uma maneira de regenerar o planeta, nos alimentar e nutrir nossa saúde do solo, da água, do ar e de todos os ecossistemas. O ecoempreendimento acolhe e remunera a quem trabalha e a quem investe. Grandes e pequenos espaços degradados podem ser recuperados e tornados produtivos. Entender o funcionamento do ecossistema e as características de cada planta e suas necessidades nos permite harmonizar construções e plantios em seus ciclos e camadas de diferentes estratos. Podemos integrar a produção agroflorestal e a bioarquitetura regenerativa, criando bioconstruções que fazem do ecossistema um habitat de carbono zero, com zero resíduos, também para humanos. Os segredos dessa integração estão acessíveis na área para membros do nosso portal do Ecoempreendedor, onde você poderá aprender e compartilhar online com a comunidade dos ecoempreendedores e ecoinvestidores sobre o modo de vida ecorregenerativo, colaborativo e solidário. Serão lives, webconferências, cursos, vídeos, relatos, e-books, enfim, uma plataforma de conhecimentos e de investimentos em negócios ecológicos. Conteúdo online sempre renovado e ampliado, além do acesso a cursos práticos e presenciais, para quando pudermos nos reencontrar. A arte de plantar o próprio alimento e construir a própria casa no ecossistema nos torna independentes e autossuficientes, capazes de enfrentar qualquer crise que vier. A reintegração com a natureza nos permite viver e seguir com as estações contentes, os ciclos da vida. Embaixo está o link do vídeo que temos o prazer de compartilhar com você, sobre essa oportunidade de reconstruir os jardins.